Olá, pessoal. Estamos aqui, hoje nesse Um Dedo de Prosa com a professora Keila de Faria e estarei recebendo agora há pouco a professora Laís Pereira de Oliveira. A professora Laís Pereira estará falando sobre o tratamento temático da informação. Então vai ser chegando que em breve a professora Laís já estará aqui conosco, para estar falando sobre o tratamento temático. Deixa eu ver aqui. Só chamar a professora Laís aqui. Olá, professora Fátima, que bom que a senhora está aqui. Oi, Laís, que rapidinha. Gente, que bom, professora Fátima, professora Eri, muito bom ver vocês aqui. Um beijo para vocês. Tá, vamos ver se a conexão aqui dá certo. Olá, professora Laís. Oi, boa noite a todos e todas. Boa noite. A professora Fátima está aqui com a gente. Pensa, a professora Fátima aqui nos prestigiando, mandou um abraço. Bom demais, abração para ela aí. O professor Erinaldo também está aqui dando o seu olhinho de amorzinho, Professor André. Abraço, Gente, Erinaldo. muito bom. A galera da FIC está aqui com a gente, Que bom. Muito obrigada por ter aceitado, esse desafio, estarmos aqui hoje, e podemos falar um pouco a respeito do tratamento temático da informação. É só um pouco, gente, porque é um assunto extenso, complexo, mas a gente vai tentar falar de uma forma simples. Nós não, Deixar essa bagagem aí só para a professora Laís, deixar para que ela fale sobre o tratamento temático, E obrigada, professora Andréia, por estar aqui conosco também. Muito bom Abraço, Andréia. Matando saudade, professora Laís, do povo. Vamos no EAD, né? Tem que ser assim. Um EAD. Isso aqui mais ou menos é um EAD mesmo. Então, gente, eu vou estar apresentando, enquanto o pessoal vai se achegando, para poder conversar conosco aqui, eu vou estar apresentando, ó, linda Laís, ela é linda mesmo, maravilhosa. A professora André está falando que você é linda. Obrigada. Olá, quem que tá aí? Saudades de todo mundo aí. A Elisa, lembra da Elisa Bonfim? Olá, Elisa, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Elisa. O pessoal vai aparecendo, isso é bom. Aproxima, Laís, a gente. A internet é bom por causa disso, vai aproximando. Gente, então, rainha, mas você aqui, você é querida. E, ó, não sei, eu não lembro o nome dela, a Lina, tá te falando Laís, rainha, E é rainha mesmo. Então, a professora Laís Pereira de Oliveira, ela é docente do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás, doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, mestre em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Goiás. Ela é pesquisadora dos grupos Diplomática Arquivística, da Unesp, Estudos Métricos em Informação, da Unesp, Fundamentos Teóricos da Informação, também da Unesp, propriedade da Unesp, gente? Vocês estão vendo aí, né, professora Laís? Propriedade da Unesp. E Grupo de Pesquisa e Estudos em Leitura do IFG, certificados pelo CNPq. Tem como áreas de atuação e interesse organização e tratamento da informação, tratamento temático da informação e biblioteca escolar, novas tecnologias da informação e comunicação, acesso à informação, gestão da informação, gestão do conhecimento, educação corporativa e aprendizagem organizacional. Essa é a nossa querida professora Laís, que hoje estará falando conosco a respeito do tratamento temático da informação, e tentando responder as nossas angústias, nossas dúvidas. E vocês que estão entrando aí, olá, Helena, que bom vê-la aqui, um grande abraço, é muito bom ver esse povo aqui, principalmente o povo aqui do interior de Goiás, é muito bom poder estar dialogando com vocês, é muito gostoso, viu, gente?
Então, professora Laís, aqui eu vou falar mais ou menos como é uma prosa tranquila, muito simples, e você terá de 20 a 30 minutos para estar discorrendo, né, só um minutinho, a respeito do tema, né, proposto, que é o tratamento temático, e depois a gente abre já para o minha orientadora, ó, Laís, tem até orientando aqui, ó. Ah, Lembra da é, Helena? verdade. Lembra da Helena, lá de Abraço, Caldas Helena. Novas? Lembro, Isso, lembro sim. isso. E depois a gente vai abrir, né, para os comentários. Eu vou deixar os comentários um pouquinho para que o pessoal se achegue, expresse os sentimentos, né, que tem por você, que são muitos, que você é uma pessoa muito querida, né? E é isso. Você fique à vontade e fale tudo, não esconda nada para gente, conte-nos tudo a respeito do tratamento temático da informação. Ai, ai, obrigada, Keila. Obrigada pelo convite, né? Acho que, primeiro de tudo, agradecer a possibilidade de estar aqui hoje e, ao mesmo tempo, também te dar os parabéns pelo projeto de extensão, que eu acho que é enfim, uma forma magnífica, né, de democratizar o conhecimento e, principalmente, porque tem sido um canal aí para tratar de assuntos diversos. Então, você tem priorizado questões na nossa área de biblioteconomia, ciência da informação, mas também trazendo muitas outras aí para esse dedo de prosa, né? E eu acho que é bastante pertinente no momento que a gente tem tido realmente um contato mais próximo com a nossa casinha, né? Então, é bacana ter esse canal, né, durante a noite para passar um tempinho aqui ouvindo e trocando um bom papo com as pessoas, né? Eu escolhi Isso aí. falar de tratamento temático da informação, a teoria, a prática e a reflexão, porque o tratamento temático já me acompanha há um tempo, né? É um assunto que eu venho trabalhando já há alguns anos. Então, quando eu retornei para a UFG, eu me graduei entre 2007 e 2010, e quando retornei em 2014 como docente, eu passei a lecionar disciplinas nessa área, né, de tratamento temático. Então, me voltei ali para o universo da classificação, da indexação, do resumo e também das linguagens documentárias. E agora no doutorado, na Unesp, que eu dei início em 2018, tem sido novamente uma proximidade assim constante, porque é o tema de pesquisa que eu tenho trabalhado também no doutorado em ciência da informação, né? Falar de tratamento temático é falar um pouco do cotidiano do bibliotecário, mas eu quero começar falando um pouquinho do aspecto teórico e para a gente poder entender de onde que a gente está falando, né? O tratamento temático, o TTI, ele é um macroprocesso que pode ser compreendido ali no contexto da organização da informação, primeiramente. Então, quando a gente vai trabalhar a literatura de organização da informação, a gente percebe ali uma dimensão mais descritiva e uma dimensão mais temática, né? Realizadas de forma concomitante, mas que tem ali as suas naturezas específicas. O tratamento temático, ele tem essa natureza voltada para o assunto, para o conteúdo dos documentos, enquanto o tratamento descritivo tem essa natureza e esse aporte ali sobre os atributos físico-formais, né, daquela informação, daquele registro de informação. Então, a gente consegue pensar o tratamento temático primeiro nessa instância que é a organização da informação. E, além disso, a gente também consegue pensar o tratamento temático no escopo ali da organização do conhecimento, que é onde a gente vai ter ali todo um conjunto, né, de modelagens e de estruturação conceitual, e essas modelagens de conceitos vão permitir que a gente constitua as nossas organizações de informações, de forma aplicada, né? Então, assim, de modo mais prático, quando você utiliza, por exemplo, um sistema de classificação, como uma CDD, uma CDU, você vai ter ali um monte de conceitos, um monte de assuntos, né, dentro daquele sistema, daquela estrutura esquemática e hierárquica que é dada para a gente como instrumento de trabalho, e aqueles assuntos colocados, dispostos ali, eles foram previamente pensados, eles foram previamente estruturados, né? Então, a gente tem que entender que aqueles assuntos,
aqueles termos, aquelas palavras-chave, elas têm por trás um conceito. Então, cada assunto que está ali, né, presente na CDD, na CDU, que é a classificação decimal de Dewey e a classificação decimal universal, para quem ainda não adentrou nessas disciplinas, né, cada assunto ali tem por trás um nível conceitual que foi trabalhado. Então, esse nível conceitual é trabalhado justamente na organização do conhecimento, que vai pensar essa estruturação dos conceitos. Como o tratamento temático se volta à representação de assunto, ele tem, portanto, um vínculo muito próximo com a organização do conhecimento também. Então, a gente consegue enxergar o tratamento temático ali no escopo da organização da informação, mas também da organização do conhecimento. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente precisa pensar que o tratamento temático ele é ali uma espécie de macroprocesso, e ele vai ter também processos vinculados a ele, né? Então, ele se reveste ali de um conjunto de processos que necessariamente vão dar vazão ali a uma série de produtos documentários, e a gente tem também um importante elemento aí, que são os instrumentos documentários que a gente utiliza dia a dia para fazer o tratamento temático da informação acontecer. E, nesse sentido, conseguir com que ele trabalhe naquela instância inicial de representação, mas que ele também trabalhe, que ele aconteça e apareça naquele momento ali da recuperação. Então, a gente pode perceber o tratamento temático no nível da representação, quando eu estou lá fazendo a minha representação de assunto, mas no momento que eu estou utilizando uma base de dados, no momento em que eu estou fazendo uma pesquisa, ele também está presente, e na realidade eu vou manipular aqueles construtos, aquelas representações temáticas que foram construídas anteriormente, no momento da busca na base de dados, no momento da recuperação. Então, o tratamento temático está no momento da representação, está também no momento da recuperação, da busca, da ocasião em que eu vou utilizar a informação propriamente dita, né? A gente precisa pensar, então, que quando se fala em TTI, tratamento temático da informação, é evidenciar atributo temático, atributo de assunto, de conteúdo. Alguns teóricos chamam de tematicidade do documento. E tem um teórico que eu tenho trabalhado, tenho utilizado bastante, que é o Guimarães, ele fala de uma caracterização do tratamento temático como o sobre o quê. Então, aquele tratamento de assunto é dizer sobre o que o documento é, né? Qual o teor exatamente daquele documento. Então, ele faz um comparativo, o professor Guimarães, o construto ali, né, de representação descritiva, quando eu faço a minha catalogação, por exemplo, ele seria o quê, né? Então, eu vou evidenciar os atributos físico-formais que caracterizam a produção daquele documento, digamos assim. E o sobre o que é justamente a outra dimensão, que é o tratamento temático, dizer, portanto, o teor, o conteúdo, que evidência de assunto que ele traz para mim. A gente tem que tentar entender também que tem instâncias específicas dentro do tratamento temático, né? Quando o bibliotecário faz o tratamento temático, em teoria, ele vai passar por uma instância de análise, depois uma instância de síntese e, finalmente, uma de representação. Então, se a gente for lembrar, por exemplo, do processo de indexação, em que eu atribuo assunto, em que eu atribuo termos para representar aquela informação, né, ou genericamente palavras-chave, eu primeiro faço uma análise. Eu tenho que entender o teor, eu tenho que partir daquela tematicidade. Depois dessa análise, eu preciso fazer uma síntese, né? Então, eu vou pensar realmente numa forma mais objetiva de representar a tematicidade do documento. E, por fim, eu faço essa representação, que aí tem algumas formas dela se concretizar, e eu vou falar mais à frente. Então, em teoria, eu passo pela análise, passo pela síntese e chego na representação propriamente dita, né? Genericamente, então, eu estou buscando determinar e também especificar assuntos, né? Por que determinar e especificar? Espera aí. O que o documento traz em seu bolso, né? Quais são os assuntos principais, os assuntos secundários? Como é que eu posso categorizar aquele documento? Uma área do conhecimento, uma determinada vertente de pesquisa, né? Então, eu estou fazendo determinação. Depois, eu preciso especificar. Eu preciso chegar naquela representação pontual, que é a que vai ser manipulada na ocasião de busca na minha base de dados, no meu repositório de informação.
A nível teórico, eu queria destacar também um autor, que é o Foskett. Ele é bastante utilizado em biblioteconomia e ciência da informação. O Foskett traz uma obra na década de 60, que é a Subject Approach to Information. Então, houve uma tradução no Brasil, em 1973. A primeira tradução foi do Briquet Lemos, né? Ele traduziu essa obra e deu essa outros teóricos Cortou um pouco. começam a trabalhar, cortou um pouquinho, Cortou, outros mas tá teóricos, melhorando. alguns teóricos começam a utilizar a expressão tratamento temático da informação. Mas a gente enxerga outras designações. Então, muitas vezes você vai ler o material e o tratamento temático vai estar dito ali, vai estar nomeado como descrição temática, como representação temática, como análise temática. Então, há outras nomenclaturas também para designação do TTI, do tratamento temático da informação. E a gente precisa compreender também que, na realidade, no momento em que o Foskett publica a abordagem temática da informação e começa, portanto, a chamar atenção para essa vertente de assunto, que ela precisa também ser devidamente teorizada, ser devidamente estudada, para dar conta da complexidade que é representar assunto, a gente passa a enxergar melhor, né? Porque até então falava-se muito em classificação, em catalogação, né? Os processos em si, as entidades, enfim, a própria literatura trabalhava nessa vertente. Mas quando Foskett começa a trabalhar essa noção de abordagem temática, dá aquele estalo e a gente começa a perceber que realmente outros teóricos vão também se dedicar a esse olhar sobre a abordagem temática ou o tratamento temático da informação. Um ponto importante também, que na realidade não foi só no âmbito científico, teórico, que o tratamento temático passou a ser mais notado, né? A gente tem ali entre a década de 1960, 1970, 1980, um conjunto de ações, vamos dizer assim, de instituições, não é, que passam a buscar uma unificação curricular para a biblioteconomia. E isso, sim, acontece em nível de Brasil, né? Há discussões acerca do currículo mínimo de biblioteconomia, né? Então, na década de 60 você tem ali um currículo mínimo instalado, em 1980 tem um outro, e na realidade não se passa só nesse âmbito, né? Há um bloco que é do Mercado Comum do Sul, do Mercosul, e havia ali uma intenção, né, dos países componentes desse bloco de também fazer essa unificação curricular. Então, todos os cursos de biblioteconomia dos países integrantes do bloco terem a mesma lógica ali de formação acadêmica do graduado, do bacharel em biblioteconomia. E, num certo ponto, a gente enxerga que há realmente um eixo que é colocado como processamento da informação, e esse eixo ele se divide em dois: tratamento descritivo e tratamento temático da informação. Então, percebam que foi uma questão, né, que apareceu ali, começou a ser tratada na literatura técnica científica de biblioteconomia, mas isso também teve ali um eco na própria formação do bibliotecário, né? E aí o tratamento temático da informação começa realmente a ter um pouco mais de visibilidade, digamos assim. Para fechar a perspectiva teórica, né, do tratamento temático, tá também que ele tem uma perspectiva pragmática por trás. Na realidade, alguns teóricos como Salles, Guimarães, o Pando, eles vão dizer, né, dessa perspectiva pragmática do tratamento temático da informação. Sempre a necessidade de organização. A humanidade sempre perseguiu esse objetivo de organizar para manipular o todo com mais tranquilidade. E no universo do tratamento temático não é diferente. Então, quando se fala o homem acompanha a produção dos registros do conhecimento. Outra questão, a gente pode compreender o tratamento temático como um elemento mediador, tá? Um elemento nuclear realmente no campo da biblioteconomia, da ciência da informação,
E, de certa forma, ele vai fazer um papel de integração entre duas instâncias da cadeia documental. Pensem ali na cadeia documental, né, naquele fluxo direto de entrada, processamento e saída, né? Então, na entrada você tem atividades ali que vão selecionar o documento e tal, o processamento vai fazer o tratamento, e a saída é onde vai ser feita a disseminação e vai acontecer o uso. O trato temático está justamente no meio, né, dessa instância inicial ali de produção da informação, e a final, que é a saída, o uso dessa informação, né? Então, para que você consiga utilizar ao final essa informação que foi produzida, ela precisa ser objeto de uma representação, inclusive a nível temático. Passando para o universo prático, né? Falamos da teoria, falemos agora da prática em tratamento temático. Entendam que o tratamento temático tem uma dimensão conceitual, uma dimensão formativa e também uma dimensão aplicada. Existem concepções teóricas. Tá? Está cortando muito, Laís. Professora Laís, está cortando bastante. Não está dando para ouvir, tá? É que está assim, cortando bastante. Vou Aí, eu repetir acho que aqui. agora voltou. Não, acho que agora voltou, isso. Eu estava falando aqui que o tratamento temático tem uma concepção teórica, tem uma concepção mais técnica e uma concepção mais prática. Como que eu posso entender isso? Ele é trabalhado na literatura, tá? Há uma abordagem teórica acerca do tratamento temático. Ele está presente nos cursos de graduação em biblioteconomia. Existe uma formação em tratamento temático que é realizada ali nos cursos de biblioteconomia. Então, a gente tem disciplinas voltadas para esse eixo que prepara o bibliotecário para tratar assuntos. E a gente tem também o tratamento temático na perspectiva aplicada, onde ele vai ser compreendido como um processo desenvolvido na literatura, também nos cursos de graduação, né, no âmbito da formação, unidades de informação naquele cotidiano do bibliotecário de processamento da informação. Pensando na prática bibliotecária cotidiana, produtos documentários e tem um conjunto de instrumentos. Para a gente entender genericamente, os processos podem ser elencados a partir da classificação, da indexação e da elaboração de resumo. Então, enquanto bibliotecário que faz tratamento temático, eu desempenho, né, aquele processo técnico e intelectual de classificação, eu também faço indexação e eu também trabalho com a elaboração de resumo. E que produtos que são gerados a partir desses processos técnico-intelectuais? Eu tenho principalmente as notações de cada atividade. Então, eu posso citar aqui, dentre os instrumentos de trabalho que a gente mais está acostumado a ver, os sistemas de classificação, que eu já citei aqui, a CDD, a CDU. A gente também se utiliza muito de tesauros e de políticas de indexação. E, por fim, a gente pode elencar aí a norma de resumo, né? Então, vejam que são instrumentos de trabalho que vão permitir ao bibliotecário fazer classificação, fazer indexação e também elaborar resumos, tá? Esses processos, eles são desenvolvidos amparados nessas ferramentas, nesses instrumentos de ordem linguística, de ordem estrutural. Sobre classificar
de indexar, do ato de resumir, eu gostaria de passar para a fase ali de pensar no âmbito da reflexão, né? Por que pensar na reflexão em tratamento temático? Por que trazer isso? Tem muita coisa que tem questionado os nossos procedimentos, as nossas atividades, e que a gente precisa realmente revisitar e perceber se tem algo com problema, se tem algo que exige um pouco mais de capacitação do profissional, ou o que é que está acontecendo. Num primeiro momento, vamos pensar no aspecto da ética em tratamento temático, o aspecto ético em representação temática. Isso tem sido discutido na literatura, já temos tido trabalhos, e é preciso pensar a respeito. Porque eu, enquanto bibliotecário, faço ali aquela ação de representação do assunto, e eu posso ser extremamente preconceituoso ou preconceituosa ao representar assunto, ainda que eu não me dê conta de como que eu tenho sido ético, como que eu tenho sido ali realmente cuidadoso, né? Se é que eu realmente tenho tido esse cuidado de tratar tematicamente a informação. Eu tenho feito a exclusão de assuntos? Eu tenho feito inclusão de assuntos? Eu tenho deixado de fora temas que ponto tenho sido ético no momento em que faço a representação do assunto. Não só eu, quando represento o assunto enquanto bibliotecário, bacharel na Só um instantinho, pessoal, parece que a conexão tá sendo interrompida. Vamos ver se chave que estão no TCC, que eu elaborei, também fui eu que construí. Então, eu tenho realmente agido com ética. Outro ponto é pensar acerca das condensações que a gente faz, dos resumos documentários, se eles têm realmente cumprido com o seu papel. Então, eu só faço de forma rápida porque tenho muito trabalho, ou eu tenho seguido realmente um padrão de elaboração de resumo documentário e tido o cuidado de elaborar um resumo válido, para que ele sirva, né, que ele esteja representação de assunto. Eu estou fazendo nomeação, eu estou designando, né? A Hope Olson vai falar de o poder de nomear. O poder. Quando eu faço indexação na minha biblioteca, eu é que digo o assunto que compete àquele documento. Então, é um poder que eu tenho em mãos, sim. Eu posso colocar coisas pertinentes, eu posso colocar coisas que não têm a ver com o documento, eu posso contemplar questões que são do meu interesse. Então, é um poder que eu tenho em mãos no momento em que eu faço aquela nomeação, né? Então, reflita. Eu estou nomeando, eu estou realmente colocando os assuntos coerentes ou não? Representatividade ao classificar também, né? Isso também perpassa pela reflexão cotidiana necessária. O classificador tem ali uma missão e ele pode colocar um livro e torná-lo visível em determinada classe de assunto, ou pode contribuir para que ele esteja realmente esquecido, para que ele fique ali fora de contexto. Então, pensar no modo como isso está sendo posto para o usuário final é muito importante. Capacidade de adaptação ali nos instrumentos de trabalho, do mesmo modo que a condição também de atualizar esses instrumentos, essas ferramentas que eu utilizo para representar assunto, né? Então, as ferramentas linguístico-terminológicas, por exemplo. Eu tenho tido cuidado de revisar o meu tesauro, eu utilizo o tesauro e, de repente, já não está sendo suficiente, seria interessante voltar a utilizar uma linguagem natural, sem controle, portanto, terminológico. Então, são questões que a gente precisa se ater e pensar a respeito.
Eu vejo muita gente praguejando CDD e CDU, eu mesmo praguejo muitas vezes, porque a gente enxerga coisas inconsistentes e você se pergunta por que aquilo está ali. Agora, eu não acho que seja o caso de reunir e pôr fogo nas bichinhas, tá? CDD e CDU cumprem um papel, né? A gente tem que ter cuidado até para criticar. Então, vamos fazer a fogueirinha no meio do pátio da biblioteca e queimar? Não, né? A gente tem que trabalhar para melhoria. Há uma lógica ali em cima, né, daquele contexto classificatório que eu preciso atender. Precisamos lembrar, classificação, indexação e resumo, né? A notação de classificação, ela está atendendo ao propósito, ela serve de localizador para as obras que estão nas estantes. Não conversa, não dialoga muito bem ali naquela estrutura, né? Eu preciso pensar a respeito. Discussão conjunta, tá? Acerca desses procedimentos que envolvem o trato temático. Eu não sei de tudo, né? A gente nasce sem saber e a gente morre sem saber, feliz ou infelizmente. E na realidade a gente precisa buscar, né? Ao meu ver, é sempre buscar e é sempre procurar ajuda mesmo. Eu sou o único bibliotecário de uma unidade. Vou conversar com quem? Conversa com um colega que formou com você, discute com ele a dúvida que você tem, discute com a professora Keila, discute com a professora Laís, com a professora Andréa, com o professor que te deu a disciplina. Ah, não consegui contato, conversa com o bibliotecário que já passou por uma unidade da mesma tipologia, né, que você se encontra hoje. Então é preciso discutir, é preciso pedir ajuda, é preciso dizer não consigo, não acho que é coerente o tratamento temático dessa unidade, o que você me sugere, né? A gente precisa pensar também na capacitação, na formação continuada. Novamente, a gente não sabe de tudo, a gente cada vez sabe menos. Então, o que eu tenho buscado de capacitação em tratamento temático? Eu não falo só aqui de fazer um mestrado na área de ciência da informação, de buscar um doutorado em ciência da informação, uma especialização à distância, estou trabalhando, a correria está grande. Faça uma capacitação rápida. Tem tanto curso ofertado por aí, tem tanta coisa surgindo, principalmente nesse período pandêmico, muita coisa ofertada online, coisa até demais, né? Mas a gente fechando também naquele aspecto que é do tratamento temático. Né? Nós fazemos ali aquele tratamento temático nos repositórios também. Então, na realidade, quando eu navego na estrutura de um site, eu tenho rótulos e rótulos de assuntos que foram tratados, que foram trabalhados. Às vezes o bibliotecário não participou, o próprio site da biblioteca não está legal. Como é que ele pode ajudar e contribuir com aquilo ali? Como é que ele pode chegar e conversar com o pessoal da TI e falar, cara, essa taxonomia não está legal. Então, pensar digital também. E lembrar do aspecto do desenho universal. Então, o que eu consigo utilizar e navegar, o usuário que tem deficiência visual consegue? O usuário que tem uma mobilidade reduzida consegue? Tem muitos usuários de informação que não conseguem utilizar um mouse. Então, a navegação dele vai ser pelo teclado. Ele vai usar o tab. E aí, o que a gente percebe, ouvindo relatos desses usuários, que eles vão tab a tab passando os menus e não tem uma descrição coerente suficiente que favoreça aquela independência desse usuário na busca de informação.
Da mesma forma, às vezes eles conseguem ali passar contado pelas imagens, mas a descrição é imagem, imagem, imagem. Mas imagem de quê? Não é? Então, tratamento temático no âmbito digital é um gargalo enorme. E, por fim, o último ponto que eu gostaria de deixar para a reflexão de vocês, buscar uma transformação, nos tornarmos usuários melhores, usuários mais atentos, usuários mais reflexivos, de fato, porque nós somos usuários da informação. Então, ainda que eu não seja bibliotecário, bibliotecária, que não seja professor, imparcialmente, e há sempre possibilidade de melhoria. Eu não vou mais me deter à fala do assunto, acho que é interessante também deixar o tempo para as perguntas, eu falo muito, então eu vou encerrando por aqui, Keila. E vamos lá, vamos ver o bate-papo com o pessoal agora. Mas falou muito bem, é um assunto muito bom ouvir você falar, que é bom você falar sobre tratamento temático, então assim, estou abrindo agora os comentários, pessoal, e vocês quiserem já compartilhar conosco, né, deixar algum comentário para a professora Laís, vocês já podem deixar aí. Professora Laís, durante o dia foi colocado no Store uma enquete, né, que pergunta, né, se você quer fazer para a professora Laís. E teve algumas perguntas aqui, e algumas pessoas, assim, ainda tem umas perguntas mais simples, outras um pouquinho mais complexas, né? E a primeira, teve uma pessoa que perguntou assim, como o processo de determinação de assunto efetivamente ocorre? Como que faz essa coisa? Bom, a literatura de biblioteconomia e ciência da informação tem buscado essa resposta até hoje, né? E muito se discute que, na verdade, a gente não consegue responder claramente como é que isso acontece. Mas vamos lá. Como que a gente pode determinar que essa representação, que esse trato de conteúdo vai se viabilizar? Eu acredito que a partir de uma instância analítica que a gente costuma enxergar, nomeada como leitura documentária, como leitura técnica. Então, o profissional parte de uma leitura técnica, né, daquele item informacional que ele tem em mãos, e essa leitura técnica, esse aspecto analítico, observando pontualmente o material, vai permitir que ele consiga extrair a tematicidade, o conteúdo ou os conteúdos que aquele documento traz. E a partir dessa etapa analítica, então, ele se condiciona a chegar na etapa de síntese, né? Que eu até comentei brevemente, mas que vai ser o quê? Vai ser exatamente a ocasião que vai permitir construir o termo de indexação, a palavra-chave, digamos assim, né, de modo mais claro, ou mesmo construir a notação de classificação. Então, é esse final, né, essa cadeia final em que eu consigo chegar na minha representação. Pensem vocês nas representações como substituições, né? Então, eu tenho representação, por exemplo, a partir de uma placa de trânsito. Em tese, não vai estar escrito todo o conjunto ali, naquela placa, vai ter um símbolo, e eu interpreto a partir daquilo, né? É uma representação, e a partir de então eu posso agir de determinada forma ou não. A mesma coisa acontece com representação da informação. A etapa analítica de compreensão do assunto, de extração, de compreensão do assunto, me leva à etapa de síntese e, portanto, de condensação dessa representação numa forma abreviada, para que eu consiga representar a informação completa num símbolo, num termo, num conjunto de termos, de palavras, ou mesmo num texto resumido ali, que é o resumo documentário. Isso, bacana. Tem o Emerson, parabenizou a sua fala, dizendo que foi muito lúcida, né? E realmente falou muito bem. E a Tatiele, muito interessante essas reflexões que você levantou, né? Parabenizando pelo dia de prova e dizendo que é sua filha, né? Então, assim, a professora Laís tem uma outra pergunta aqui,
que aí a pessoa pergunta que instrumentos que são necessários para se realizar, então, essa questão do tratamento temático da informação. Eu acho que a pessoa, acho que ela não está ouvindo, né? Está ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, porque congelou, assim, uai, congelou a mulher, tá? Voltei. Mas, de modo formal, é o sistema de classificação, um instrumento também na forma do tesauro, que é um vocabulário controlado, né? O que eu tenho no tesauro? Um conjunto de termos com controle de linguagem. Então, na realidade, para que eu não tenha uma dificuldade na representação da informação, de lidar com as várias nomenclaturas, né? Eu sempre dou o exemplo da dor de cabeça, da cefaleia. Então, como é que eu vou denominar, né, se eu estou representando informação no contexto da saúde? O tesauro provavelmente vai me orientar para o uso de cefaleia, um termo mais controlado, com rigor ali terminológico. Isso é um tesauro. É uma lista, né, é um conjunto ali de termos que me permitem padronizar essa atribuição das palavras para um documento, né, para a representação de assuntos. Então, além do tesauro, além do sistema de classificação, a gente tem alguns tipos, né? A própria norma de resumo é um instrumento, é uma norma da BNT, só que é um instrumento de caráter mais normativo mesmo, que vai trazer regrinhas para a elaboração do resumo, né? A política de indexação, né, que é um manual para que o bibliotecário consiga fazer a indexação de forma mais padronizada também. Então, são instrumentos mais formais. Agora, eu entendo que a gente precisa se utilizar de muitos outros instrumentos, né? Então, muitas vezes, um regimento, um regulamento da biblioteca, né? Outros documentos ali também podem permear e podem designar muita coisa para que esse trato temático aconteça com o tempo. Tá. Aí. Terminou? Porque congelou, aí não sei se você terminou o raciocínio. Esperar um pouquinho, né, professora Laís? Não sei se ela está ouvindo. Está ouvindo, professora Laís? Estou ouvindo, já terminei a resposta. Porque aí eu não sei se você terminou. Tem algumas perguntas sobre o resumo. E depois, quando eu for fazer, mas eu tenho uma outra aqui um pouquinho assim mais longa e complexa. A pessoa que enviou, acho que está com algumas dúvidas em todo o processo. De acordo com as abordagens teóricas da TTI, observa-se que a análise documentária evidencia os processos, a indexação dos instrumentos e a catalogação de assuntos produtos. Tendo em vista essa ordem cronológica em que essas abordagens surgiram, qual o problema que podemos identificar para efetiva organização e recuperação da informação? Efetiva é... Desafio. Mas a pergunta acabou passando pela questão das correntes. O tratamento temático, ele acaba sendo compreendido a partir dessas correntes. Então, a gente tem visto bastante abordagem, né, acerca da catalogação de assuntos, ou acerca mesmo da indexação, e às vezes da análise documental, da análise documentária. Na realidade, cada corrente dessa, no meu entendimento, representa um complemento. O que acontece é que, durante algum tempo, perdurou, por exemplo, a perspectiva da catalogação de assuntos. Então, foi uma influência norte-americana na biblioteconomia brasileira. As bibliotecas brasileiras passaram a desenvolver catálogos de assunto, toda uma sistemática foi trabalhada em cima disso. Quando a perspectiva da indexação aparece, nas décadas de 1970, tem um reforço maior, começa a haver realmente uma gama de estudos sobre isso, para dar conta também, porque é preciso sustentar essa concepção. E a mesma coisa aconteceu com a perspectiva da análise documental, da análise documentária, que vai pegar ali a literatura mais espanhola, francesa. Tanto é que nesses países, boa parte das vezes você não vai ter nitidamente essa separação
entre tratamento descritivo e tratamento temático. Então, eles conseguem ali atribuir, na realidade, uma concepção de análise documentária, que seja, ou de indexação, ou mesmo de catalogação de assuntos, e não necessariamente partindo dessa separação, dessa divisão do que é descritivo e do que é temático, pelas proximidades, obviamente, envolvidas. Mas é desafiador por conta da composição, do modo como essas correntes foram se estruturando e ganhando força, da mesma forma que é complicado porque, necessariamente, eu tenho perspectivas internas a cada unidade de informação. Então, não se trata só de pegar, pôr debaixo do braço e adotar uma corrente que eu ache mais pertinente. Vou fazer catalogação de assunto, é isso, hoje, amanhã e sempre. Não é só isso. Eu preciso também lembrar que a unidade de informação tem uma necessidade para ela. Ela tem um contexto organizacional a ser pensado. Ela tem um público que precisa ser lembrado. Então, mais do que trazer essa concepção das correntes sobre as quais a gente entende o tratamento temático, é pensar também nessas questões inerentes ao local em que eu me encontro e vou fazer representação de assunto. Então, pode-se dizer que essa efetiva, como é a questão dele aqui, quando ele finaliza a efetiva organização e recuperação da informação, tem que se ter o que eu ouvi hoje, a hora que depois eu vou comentar com você a respeito disso, fazer com que a técnica trabalhe ao favor do meu usuário, que ele usou o termo de humanizar a técnica, né? Porque é justamente isso, para que ela seja efetiva, ela tem que ser humanizada, para que o meu interagente, né, acesse aquilo com autonomia e com facilidade. Principalmente quando estamos falando de crianças ou jovens. Exatamente. Eu me lembro que na época em que eu fazia estágio numa biblioteca especializada, tinha um acervo na área do direito, né? Um acervo razoavelmente grande. E as representações de assunto, na forma de classificação, de indexação, sempre vinham sendo feitas de determinada forma. E quando eu cheguei para fazer estágio de biblioteconomia, eu dei sequência, porque já era daquele jeito. Então é a síndrome da Gabriela, né? E na realidade, o pessoal da Procuradoria Jurídica começou a questionar, né? Um belo dia, uma das procuradoras me falou de um assunto, de um material, né? Tá do lado de outro. E aí, no primeiro momento, eu fiquei enraivecida e pensando, jovem, a bibliotecária sou eu. Depois, de cabeça fria, eu fui pensar a respeito e vi que realmente estava equivocando. Então, eu não sei tudo como classificadora, como bibliotecária classificadora. Longe disso. O que eu fiz? Peguei, recolhi tudo aquilo lá e fui refazer a classificação dentro da lógica, né, que ela tinha sugerido. Então, muitas vezes passa por isso, né? Ainda que você fique meio, mas o usuário, né? Dá licença, se eu for ouvir o usuário, eu vou trabalhar dobrado. Mas a gente está numa era em que realmente não tem como voltar atrás. Inclusive, algumas unidades de informação têm trabalhado com a perspectiva de indexação compartilhada, colaborativa, por exemplo. O usuário atribui suas tags. O usuário coloca as tags de assunto que ele considera relevantes para o material representado no catálogo. E o bibliotecário faz uma representação um pouco mais técnica, um pouco mais analítica, seguindo, de repente, o vocabulário controlado daquela biblioteca. Mas o usuário tem a possibilidade de participar, de repente. Tem uma pergunta do Anderson aqui, mas eu não sei se vai dar tempo de fazer por conta do tempo da live. Mas a gente... Vou fazer ela agora nesse primeiro momento, e se tiver bem justo o tempo final aqui do Instagram, eu te falo e a gente fecha essa live e vem para uma próxima, tá? O Anderson, ele pergunta assim, a senhora acredita em um bom trabalho de representação temática que use a linguagem natural? Eu te fiz essa pergunta agora porque você falou a respeito dos usuários, né? É verdade. Eu acredito. Tem um contexto. Eu cheguei até a ver um trabalho, eu não vou me lembrar a autoria agora, que foi apresentado em evento. Quando a gente pensa nas comunidades ali, no contexto
não sei, de repente uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena. Boa parte das vezes, você não vai ter ali um vocabulário suficientemente abrangente para aquela dinâmica informacional daquele grupo. Então, é um ambiente, né, é um contexto em que a linguagem natural poderia ser trabalhada de forma bastante interessante. Mas não só em contextos específicos de um grupo, de uma comunidade. Quando eu parto aí para uma biblioteca escolar, para um centro de documentação, para uma biblioteca universitária, em alguns momentos, ou para parte do acervo, a linguagem natural vai cumprir um papel bem mais interessante que a linguagem controlada, que o tesauro, né? Porque, na realidade, em alguma medida eu busco uma padronização e uma regulação da linguagem com o meu tesauro, com o meu vocabulário controlado, como diz o nome. Mas a linguagem natural, ela me dá liberdade. Ela me permite representar as várias nuances de um documento. E a gente precisa lembrar que o vocabulário controlado, que o tesauro, ele vai me dar termos autorizados e ele vai desautorizar outros termos. E às vezes, num determinado contexto informacional, o que eu preciso é justamente colocar termos que estão autorizados e também os que estão desautorizados naquele tesauro. Às vezes eu preciso disso. A pergunta da Elisa, hoje foi interessante que eu convidei o responsável geral pelo processamento técnico do Colégio Marista, né? E foi ele que falou essa questão de trabalhar, de humanizar a técnica, né? Porque justamente pelo público ele trabalha, que foi isso que você falou na live anterior, né? Que essa questão da biblioteca escolar tem que ter esse olhar, né, mais humano. Não adianta você engessar a técnica e querer colocar dentro daquela unidade, que se você vai ter uma criança de 5, 6 anos, como que ele vai ler aquele número de chamada e de repente, né, ir numa classificação imposta assim, para ele de uma forma diferente. Então ali ele falou de uma forma muito didática e muito gostosa a respeito do processamento técnico, porque ele pegou todo esse processamento de temática, porque era o nosso assunto ali, e adaptou para o público dele. Entendeu? Então eu achei engraçadinho a hora que ele falou assim, que os pequenininhos, para ensinar o que é anotação de autor, porque eles não usam cata nem a outra anotação, então ele falou, só usa as 3 últimas letras do sobrenome do autor, como notação de autor. E aí, para explicar para os pequenininhos de jardim 1, o que é isso? Aí, então, fala assim, qual que é o seu sobrenome? Aí diz que a criança fala. Então, agora, qual que é as 3 primeiras letras do seu sobrenome? Aí a criança também mostra. Então, é assim que é a anotação de autor. Aí explica para ele o que é, e aí ele vai conseguir procurar isso. Então, você percebe todo um ajuste, né, dessa questão temática para esse interagente, para essa criança, né? Tem uma questão aí que eu acho importante a gente pensar também. Não é emburrecer o usuário, não é... Na realidade, eu acho até que a gente precisa ter um cuidado, porque, eu estou numa biblioteca escolar, então não uso CDD, não uso CDU, não uso número, vai ser tudo mais simplificado. Mas, na realidade, você pode utilizar certas coisas, sim, certos instrumentos, tendo a atenção, né, analisar realmente a prudência de constituição, né, de cada notação, de cada termo de assunto, mas lembrando que isso faz parte de um processo de letramento do usuário, né? Isso. Então, ainda que eu esteja lá com crianças, eu trabalho com 0 a 5 anos, sei lá, por exemplo, não tem essa preocupação simplesmente de pegar, tirar tudo, porque o usuário não vai entender que ele é criança e é pequeno. Eu acho que adaptações são bem-vindas, questões precisam ser pensadas para simplificar, para a compreensão desse público infantil, mas sem emburrecer, né? Ele precisa ser letrado informacionalmente. Então, isso aí que você explicou da anotação é perfeito, né? Eu vou explicar para ele a partir de um exemplo prático. Qual o seu sobrenome e as letrinhas que você tem no seu sobrenome. Eu estou fazendo letramento informacional com o meu usuário, né? Criança, usuário da biblioteca escolar. Justamente. Como a Elisa chegou, né? Ela voltou, e obrigado por ter voltado, Elisa. Ela pergunta assim, primeiro ela fala, Laís, saudade das suas aulas. Então aqui ela está matando saudade, né, Elisa? Muito bom te ver aqui. Me diz, salvo as particularidades da nossa área,
como as tendências para o Big Data têm impactado os instrumentos de apoio para o tratamento temático. Big Data. O Big Data, o Big Data é um dos grandes desafios que a gente tem agora, que eu penso que nós vamos precisar trabalhar bastante em conjunto, né, com os arquivistas, com os analistas aí de informação, pessoal que está trabalhando no contexto da computação, que tem muito a agregar também. Os nossos instrumentos, assim, o que eu percebo é que, na realidade, eles trazem aí uma sistemática bastante interessante para a representação de assunto, para a representação temática. Então, num contexto de Big Data, na realidade, esses aspectos que são trabalhados, que são trazidos pelos instrumentos documentários, eles vão caber para um propósito ordenador inicial. Eu penso que seja por aí o caminho. Muitas vezes eu não vou conseguir partir com uma CDD nas costas para usar e organizar um Big Data, uma grande massa de dados, mas eu posso partir da lógica, sim, de uma CDD para fazer uma primeira depuração, porque na realidade o que eu vou trabalhar com Big Data ali é uma limpeza dos dados. Eu preciso partir da limpeza dos dados, né? Aquele conjunto massificado de dados sem sentido até aquele presente momento, ele precisa ser depurado por mim, precisa ser trabalhado para que depois eu consiga começar a sistematizar aquela organização, aquela ordenação mais cabível para o contexto informacional que eu tenha. Então, o Big Data, na realidade, ele precisa começar a ser trabalhado por essa limpeza. E eu acho que os instrumentos documentários, sistemas de classificação, o próprio tesauro, o controle de linguagem que a gente tem, um vocabulário controlado, pode nos ajudar nessa primeira sistematização, nessa categorização dos assuntos, para depois chegar numa condição de pensar outras formas de ordenação, de arranjo dentro daquela grande massa de dados. Verdade. Olá, Regina. A Regina está falando um oi para nós. Oi! Elisa, você está atuando em alguma unidade de informação? Só por curiosidade para a gente saber. E outra coisa, Laís, que algumas as perguntas que tiveram aqui é com relação ao resumo, né? Porque o resumo, ele faz parte desse tratamento temático, mas ele é pouco utilizado, né, dentro desse processo técnico de catalogação, né? São poucas as unidades que têm isso nas suas políticas como prática efetiva ali, né? Sempre se utilizando. O que você, assim, na sua opinião, poderia auxiliar a implantação desses resumos efetivamente nessas unidades de informação? E depois eu tenho uma outra pergunta particular para você. Tem um caminho bem interessante que vem do Lancaster, ou do Lancaster, como falam alguns teóricos. Ele, em determinado ponto da obra, vai dizer que indexação e resumo estão muito próximos e que eu posso partir de um para chegar em outro, né? Então, o que ele vai exemplificar no livro é que eu posso partir de termos, de assuntos, de palavras-chave, e a partir daquelas palavras chegar na constituição de um texto condensado que vai ser o resumo. Então, eu começaria como etapa ali de indexação, fazendo a atribuição dos termos, e depois ampliando, utilizando esses próprios termos que eu usei para indexar, para compor o meu texto na forma de um resumo documentário. A mesma forma também no caminho inverso. Então, pensem o seguinte, eu tenho um resumo, né, ainda que ele não esteja dentro dos padrões documentários, eu tenho um resumo que pode sofrer um processo de transformação, ser adaptado, melhorado, e a partir dele, inclusive, eu extraio ali os termos de indexação. Então, da indexação chegar ao resumo, ou do resumo vir para a indexação, para a constituição das minhas palavras-chave, para os meus termos de assunto. Mas fora isso, né, você tocou num ponto interessante, que é a condição para elaborar esse resumo, né? A gente tem trabalhado algumas pesquisas sobre isso, e é perceptível a dificuldade do profissional na elaboração de resumo, né? Realmente é uma dificuldade, a gente às vezes também não consegue conciliar isso no conjunto todo de atividades que estão postas ali para o cotidiano de trabalho,
Então, no máximo, ele classifica, indexa, cataloga e é isso. Agora, a gente precisa pensar de alguma forma em começar a fazer resumos, porque o texto, ele é mais amplo e ele vai complementar a indexação por termos, por palavras-chave. Se eu não tenho condição de começar fazendo dentro de um padrão documentário específico, com a norma da ABNT toda certinha, comece ali pegando o que você tem. Então, algumas obras trazem um resumo, uma síntese, né? Algumas trazem ali uma pequena sinopse. É óbvio que não é num padrão documentário, num padrão comercial, para que o livro seja vendido e tudo mais. Mas você pode partir daquilo para começar a constituir pequenos resumos na representação de assunto das suas obras, né? E aí, com o tempo, você começa a fazer as adaptações na sua base de dados para contemplar coisas que você acredita que não estejam contempladas naquele resumo mais comercial daquela obra. Então, é um caminho interessante que a gente poderia começar a empregar. E para sair também desse caminho único de só indexar, só atribuir palavras ou expressões-chave, mas também passar a fazer resumos, textos condensados para representar a informação. Esse bibliotecário que eu comentei com você, que compartilhou nessas experiências da biblioteca escolar conosco, é outro fato interessante que ele diz que com essa pandemia ele teve que... Porque essa questão da gestão de biblioteca é um vai e vem sempre, né? São essas análises que fazemos dos nossos serviços oferecidos e depois você verifica se está sendo eficaz para aquele momento e toma outras decisões, registra essas decisões. E nesse vai e volta e por conta dessa quarentena, ele estava falando que começou a fazer resumo. Porque o que acontece? As crianças não estão podendo ter acesso, né, manusear o livro. E agora ele está fazendo um processo inverso daquilo que lutou tanto para fazer durante 27 anos de atuação na biblioteca escolar, que é trazer a criança para dentro da biblioteca. Agora ele está falando que ela tem que ficar fora da biblioteca. Ela não pode ir para acessar. E aí, o que ele começou a fazer para que ela não perdesse essa prática de leitura? Ele começou a fazer os resumos indicativos. Sabe, assim, os resumos menores, pontuais, porque a literatura infantil tem essa dificuldade de vocabulário controlado, né, de indexação. Então, aí o que ele falou? Eles não usam a indexação nessa biblioteca justamente por conta dessa... na literatura infantil. E aí foi aonde agora ele começou com o resumo, e ele disse que está dando super certo, porque eles acessam de longe, a partir do resumo do livro que eles estão elaborando, aí o pai já vai pontualmente no livro que ele escolheu, e a criança que escolhe, é uma autonomia. Então, achei bem interessante, né? Porque o tema da... Isso. Eu penso que tem um aspecto muito importante nessa atividade de elaborar resumos, que sejam indicativos, mais sintéticos, ou que sejam informativos, mais completos, que é a formação de leitores, né, Keila? Então, na realidade, a gente toma decisão o tempo todo, né? Então, você toma uma decisão sobre o que você vai comer no jantar, você toma uma decisão sobre que horas vai sair de casa para chegar no trabalho, se vai pegar trânsito, se não. E da mesma forma, você toma decisões quando vai ler um material, né? Se realmente vale a pena ler, se realmente vale a pena acessar a informação completa. E o resumo, ele é essa síntese, essa condensação que vai te permitir decidir pelo uso daquele material, né? Quando a gente tem uma tese, uma dissertação, um TCC, um livro, né, com um resumo bem escrito, chama a atenção. Então, ainda que você não pegar depois para fazer a leitura. Então, escolar, peraí, é o aluno, é o pai, é a mãe, é o tio, e, de repente, um resumo documentário é um caminho para começar a formar leitores na própria família, né? Porque agora os pais estão com as crianças fazendo lição em casa. Então, você tem a obra, tem o resumo que acompanha, peraí, o próprio pai vai olhar e falar, epa, vou ler esse negócio depois. É interessante. É algo que a gente não se atenta, que a gente não lembra, a gente preocupa às vezes com formação de leitor em outros contextos, mas um resumo,
ele pode ser um caminho para isso sim, né? E eu acredito, aliás, que também para a leitura do texto técnico-científico. Eu me Sim. pego muitas vezes enchendo uma pasta de textos lá que eu falo, nossa, que bacana. Um dia eu vou ler, né? Então não vai ser agora que eu tenho outra coisa para fazer. Mas por quê? Porque o resumo me chamou a atenção, porque o título me chamou a atenção, né? Porque as palavras-chave me chamaram a atenção. Então é TikTok de bibliotecário. Eu li o título, o resumo, palavra-chave do artigo, e o cara me ganhou por esse conjuntinho aí. Eu guardo o texto e eu vou tentar ler em algum momento. Então é formação de leitor também. Não é simplesmente ser resumidor, gastar tempo fazendo resumo, porque eu tenho que fazer para representar assunto. Tem formação de leitor por trás da elaboração de resumo também, na minha opinião. E eu só quero mostrar aqui para vocês o exemplo que eu até peguei, porque é um livro que eu ganhei há muito tempo atrás, e ele chama Salada Saladinha, que eu estava mostrando para os meninos. Porque eu tenho vários livros aqui que falam sobre essa questão de livro de, como é que fala, informativo, né? Então tem alguns que falam sobre cozinha. Aí eu mostrei para os meninos os que eu tenho de cozinha e esse saladinha, que dá a impressão de estar falando de legumes, verduras, né? E não é. E o resumo auxilia justamente nisso, porque a saladinha aqui são várias parlendas de várias regiões do mundo e ele fez uma saladinha dessas parlendas. Então, às vezes a pessoa pega achando que está falando sobre legumes, um livro infantil que está tratando de alimentação, e não é, ele está falando sobre trava-línguas, sobre parlendas, e isso o resumo auxilia, mesmo que ele seja indicativo. Né? Em poucas palavras você consegue falar ali que são livros de parlendas. Né? Então, eu acredito que o resumo na literatura infantil auxilia muito. Nos outros textos científicos, ele já é praticamente quase que obrigatório, então já fica mais fácil, né? De você estar colocando lá. A Elisa, ela compartilha com a gente aqui, o Laís, que ela está trabalhando com análise e gestão dos dados em mídias sociais, principalmente em mídias sociais. E ela legal, comenta... legal. É legal, né? Bem legal mesmo. E ela acha interessante essa questão do resumo, novas formas de atração e um grande desafio. Eu também acredito que é um grande desafio a elaboração de resumo. Né? Que, como a professora Laís falou, a extração de termos, ela, por mais difícil que ela seja, mas ela ainda, a gente tem um suporte, né, de um tesauro, né? Mas eu acredito também que é aquele velho caminho de fazer, viu, pessoal? Então, praticar, né? Em algum momento você vai ter uma condição de elaboração de resumo bem mais fácil, bem mais facilitada. Então, é fazer realmente, é pegar, é começar a estabelecer essa prática na sua unidade de informação, ou mesmo na constituição dos seus textos científicos, e você vai adquirindo a prática, né, e vai conseguindo realmente se tornar um resumidor melhor. Isso. Na primeira parte da live, você tocou num assunto que é bem interessante. Eu queria que você falasse só mais um pouquinho sobre ele para compreender melhor, porque teve alguns cortes e não deu para compreender bem, que foi sobre o preconceito na classificação. Tem como você falar um pouquinho mais a respeito do que seria isso? Porque é um tema interessante e pode auxiliar alguns bibliotecários, né, e mesmo estudantes que estejam se formando, né, para atuar e às vezes comete esse pequeno deslize, né, sem saber, como você mesmo falou. Isso é um tema que faz pensar, né, faz pensar bastante, porque boa parte das vezes a nossa atividade se torna mecânica e você esquece desse teor analítico ali, dessa avaliação, e classifica sem se dar ao trabalho de perceber se está cabendo realmente ao propósito dado. O preconceito em classificação, assim como as questões excludentes em classificação, têm sido trabalhadas por alguns teóricos. Eu falei da Hope Olson, tem o Garcia Gutierrez também, o professor Guimarães tem trabalhado em alguns textos dele, o professor Pinho, tem alguns teóricos da biblioteconomia, da ciência da informação, que tem já discutido, a professora Milani também. Então, são teóricos que eu acho que é importante a gente sempre buscar e ver o que é que eles têm discutido a respeito. Mas o que eu tenho visto
é que a classificação, como ela é muito direta, sintética, rápida, fica difícil de você bater o olho, né, naquele conjunto numérico decimal que foi elaborado e entender até que ponto você está sendo preconceituoso ou não, excludente ou não, né? Mas quando você começa a pensar por trás daquele número, o que ele está trazendo por trás, aí sim fica mais fácil, né? Então, por exemplo, quando a gente utiliza um sistema de classificação como a classificação decimal de Dewey, a classificação decimal universal, está manipulando o sistema, aquele monte de assuntos listados e seus respectivos números, e aí chega um ponto em que o Dewey, o Otlet, o Lafontaine simplesmente colocam lá outros, né? Então, é compreensível porque não dá para ficar listando infinitamente, mas o outros é problemático. Porque se você for pegar a CDD ela foi criada por um homem. Ela não foi criada por uma mulher. Ela foi criada por um homem do Ocidente, um norte-americano. Não foi por um oriental. E aí tem todas as questões que o Dewey acreditava, que ele entendia, os valores de mundo que ele trazia consigo e que levaram ele na criação, na elaboração do seu sistema de classificação. Então você percebe, por exemplo, lá na classe de religião, que ele vai listar com detalhes todos os aspectos da religião, da religiosidade, da comunidade norte-americana. Mas o cristianismo, né? do cristianismo mais em foco, né? Exato. E dos outros povos, das outras, não cabe ali. Então vai para o outro, né? Se você se interessa em listar alguma coisa que não esteja naquela concepção do homem branco, ocidental, cristão, você coloca em outros e é aí que vai caber. O que eu falo em relação a isso, né? Voltando àquela ideia de, vamos queimar CDD e CDU nunca mais. Não cabe, tenho. Então eu vou usar aquele outro e fazer as classes de assunto lá dentro, né? Desde que isso esteja devidamente registrado. Então é um processo decisório, olha, aquele número lá, a partir do 25 ponto não sei o quê, eu já tenho outro. Não vai ser outros na minha unidade de informação. Eu vou nomear todas as religiões de matriz africana, por exemplo, em detalhes, com todas as suas particularidades. Por quê? Porque eu preciso ter esses assuntos para representar esses assuntos. Porque senão, quando eu tiver esse tipo de material na minha unidade de informação, como é que eu vou fazer a classificação? Vou jogar no outros. A mesma coloco bem genérico um determinado. O meu tesauro não contempla. Então aí eu estou sendo excludente. Aí realmente eu estou pecando na representação de assunto, né? Da mesma forma, quando eu uso uma notação que é o danadinho do outros. E muitos outros exemplos. A gente tem assuntos que não cabem há muitos anos. Realmente não cabem. Eu me lembro de uma discussão, né, de disciplina ali, um exemplo que um aluno deu, que ele falava, professora, eu estou olhando aqui algumas classes de assunto, tal, homossexualidade, homossexualismo, está lá na classe de saúde, medicina, doença, está dentro de doença. Então, veja, a concepção, né, do sistema, né, da CDU, na época, foi essa. Cabe hoje aonde isso? Né? Então, a gente começa a pensar em cima dessas questões, assim, que muitas vezes pode até passar suave, né? Você está acostumado a classificar, nem repara, mas tem muita coisa excludente por trás, né, daquele emprego de uma determinada notação, de uma determinada forma de designação. Lembrando da Hope Olson, né, que ela fala, o poder de nomear. Então, por que é que eu represento, que eu nomeio todas as religiões, né, de determinado lado, de determinado âmbito, e de certo contexto eu não nomeio, eu não represento, eu não faço a designação devida, né? Por que certos grupos sociais são representados, são nomeados, são designados, e certos grupos, certas classes sociais não são devidamente representadas? E aí eu tenho que lembrar do catálogo online, viu? Estou me estendendo na resposta, mas só mais isso. O catálogo hoje é online. E aí,
que tipo de assunto que você está propagando no seu catálogo, para o mundo, tá? A sua biblioteca, ela está trazendo que tipo de preconceito no seu catálogo. Ah, mas o meu catálogo quem vai usar é só quem está na minha unidade, é só o público da biblioteca universitária, é só o público da região aqui da escola. Lê do engano, tá? O catálogo é online. A gente ganhou muita coisa com o catálogo online, mas ganhamos também responsabilidade. Então, se eu faço uma representação excludente, uma representação taxativa e negativa de um segmento, de um conjunto, de uma comunidade, eu preciso pensar a respeito, porque isso ecoa, tá? Isso vai ser visível pelo mundo. E aí, não precisa ficar com preocupação de que é o Brasil, é o brasileiro. O problema está na gente, a gente que não sabe fazer classificação e indexação. Vai na British Library, vai nas bibliotecas pelo mundo e faz pesquisa no catálogo. Você vai encontrar coisas terríveis, tá? Então, para tirar um pouco dos nossos ombros também. Mundo afora, a gente tem problemas de representação de trato temático. Ou na designação dos termos de assunto, ou nas notações totalmente incoerentes. É isso aí. Puxadinha de orelha marota, que a Elisa falou. Mas é verdade, A gente... Realmente para... Além de passar despercebido, principalmente os grandes centros, os grandes pequenos, né? Os grandes a gente nem entende por que não pega as atualizações. Os pequenos ainda a gente sabe por questão de custo e tudo mais, mas a CDD foi atualizada e essa questão da homossexualidade nessa área da saúde já foi tirado. Só porque se você vai numa biblioteca igual a nossa aqui, ainda continua no mesmo. Mas por quê? Porque não acessam essas atualizações, né, da CDD, da CDU, na verdade, da CDU que utiliza. Então, houve atualizações da CDU com relação, tirando esse termo da área da saúde e colocou ela lá na área de ciências sociais. Ela já foi para ciências sociais. Você tocou num ponto bem interessante aí, né? A questão dos instrumentos, por exemplo. Muitas unidades de informação não vão ter a condição de acessar uma edição atualizada de um sistema de classificação, né? Mesmo de uma edição impressa ali, ou do sistema na sua forma online, porque tem muito custo por trás, né? Para comprar uma CDD é caro, né? Para você comprar uma CDU, nem tem disponível agora, enfim, tem uma edição em tradução pelo atualização também é cara lá. Não saiu. Atualização também, em dólar. Também. E aí, pensem no seguinte, né? Às vezes eu estou numa biblioteca comunitária, numa realidade até um pouco mais complicada, e eu não vou conseguir um sistema de classificação pago e bem pago, né? Então, boa parte das vezes, até a realidade ali, com questões pendentes ou não, vai ser por conta também desse acesso problemático que a gente tem, né? Por conta dos custos, tem a questão do idioma, né? Tem muitas coisas que pegam, e a gente, enquanto comunidade da biblioteconomia, precisa pensar a respeito, precisa falar sobre, né? Precisa buscar saídas, porque é um modo de se ajudar também. Como é que eu posso ajudar a biblioteca comunitária do meu bairro? Como é que eu posso ajudar a biblioteca da igreja? A biblioteca da escola do meu filho, que é uma biblioteca pública, que não tem recurso e não tem condição, né? Então, enquanto classe bibliotecária, muito se fala hoje no aspecto sociocultural, em biblioteconomia e ciência da informação, mas eu penso que não é só trazer isso para a perspectiva da atuação em tratamento descritivo, em tratamento temático, por exemplo. É pensar isso também nessas minúcias, né? Como é que a gente, enquanto sociedade da biblioteconomia, comunidade da biblioteconomia, está auxiliando as bibliotecas próximas da gente? Como é que a gente tem contribuído? Eu tenho uma CDU que eu posso doar, né? Eu tenho condição de ir lá e fazer um serviço voluntário, eu posso doar meu tempo para fazer uma oficina de leitura, sou bibliotecário, tenho know-how em muitas questões, elaboração de resumo, né? Essa parte toda de análise textual, de participar.
social do nosso campo. Cortou um pouquinho, mas deu para entender. A professora Luciana, ela fez um comentário seguinte: em uma metodologia do tipo revisão sistemática da literatura, adotada principalmente na área da saúde, o resumo é o principal critério de inclusão de fonte primária. Ela ainda falou a respeito da questão do resumo, né? Então a gente percebe que o resumo também sendo utilizado numa grande área, que é uma área da saúde, né? Que é uma área forte, né? Que atua bastante os bibliotecários dentro dessa área, e o resumo tem esse critério de ser uma fonte primária. Amanhã, inclusive, pode falar. Pode falar. Não, só mandar um abraço para a Luciana, espero que esteja tudo bem por aí. Você lembrou uma questão importante, né? O pesquisador, ele vai se utilizar do resumo para questões metodológicas mesmo do trabalho. A revisão sistemática de literatura realmente cabe muito bem, e que seja o fichamento ou o resumo, são critérios a servirem realmente ao propósito ali de seleção daqueles materiais que vão ser incluídos na pesquisa. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, justamente. Quando você toca nessa questão, do voluntariado, da questão social, eu acho que é outro ponto muito importante que nós, bibliotecários, temos que começar a nos atentar para isso. Somos pessoas que trabalham dentro de um instrumento, dentro de um equipamento que ele é cultural, social e educacional, e temos esse papel social muito importante. Amanhã, inclusive, eu vou estar falando sobre biblioteca social com a Kátia Lindman, sobre isso, você entendeu? Desse papel do bibliotecário, esse papel social. Então, quando você fala, eu tenho uma CDU sobrando, eu não estou usando, estou atuando em outra área, não preciso mais, custa fazer esse trabalho voluntário, essa percepção social de ir e doar esse sistema para uma biblioteca comunitária ou para um lugar que não tem condições de comprar esse sistema de classificação. Só que às vezes a gente não percebe, né? O quanto temos essa questão social aqui no nosso sangue, na nossa veia, enquanto bibliotecários. A Luciana comenta, a Beatriz está mandando coraçõezinhos para você, a Beatriz Sanches. Oi, Beatriz. Lembra? Abraço. Demais da conta, foi me orientando. Foi, não foi? A Luciana falou assim que a internet falhou e o comentário acabou que chegou atrasado. Mas é exatamente isso que você falou mesmo, que ela estava comentando. E a Elisa fala sobre o voluntariado, é muito importante, né, o voluntariado, até porque dentro de uma instituição pública é nosso dever retornar o favor à sociedade. Também acredito nisso, viu, Elisa? Se a gente estuda numa universidade pública, tem pessoas que pagam para que nós estejamos estudando e, de repente, a gente tem que devolver isso de alguma forma para a sociedade, não é, professora Laís? Eu concordo muito, muito, muito com isso. Eu acho que, aliás, é uma questão que precisa permear todo mundo, né, da academia. Então, às vezes eu fico assim meio intrigada e fico um pouco preocupada até com o aspecto do incentivo, por exemplo, ao discente, né? Então, você fala muito de pesquisa, de desenvolvimento de estudo científico, para o lado ali do professor, né, que está acostumado, que realiza suas pesquisas, que está o tempo todo trabalhando com esse contexto. Mas o estudante de biblioteconomia, ele também é parte da biblioteconomia, né? Ele também é um elo nessa cadeia da biblioteconomia no Brasil. Então, enquanto estudantes, é preciso que a gente comece realmente a enxergar, né, e a se cobrar nesse sentido aí de que seja do voluntariado, ou que seja da produção acadêmico-científica, né? Eu tenho dificuldade, entrei no curso agora, não sei ainda como é que é esse negócio aí de produção de artigo, de redação de texto científico, mas busque, né, procure que seja em grupo, em dupla, que seja ali numa conversa com o professor para trocar uma ideia. Professor, eu gosto de tal assunto, você leciona na área, né? Será que a gente consegue produzir alguma coisa? Porque todos nós somos sujeitos dessa cadeia, tá? Desse elo realmente que a biblioteconomia brasileira forma.
Então, o aluno da biblioteconomia tem responsabilidade nisso e precisa começar a assumir o chão de orelha, tanto quanto os docentes da área, né, que realmente trabalham e discutem, desenvolvem seus estudos e orientam em vários temas, né, desenvolvem projetos de pesquisa, de extensão. Os bibliotecários também, tem bibliotecários fazendo trabalho muito interessante em muitas realidades, às vezes ali de uma adaptação, uma classificação, às vezes no desenvolvimento de uma catalogação compartilhada, que a biblioteca antes não podia trabalhar, às vezes um projeto cultural, mas o pecado do negócio é que aquilo não chega a todos. Então vamos publicar, galera, vamos começar a difundir conhecimento, né? Ano que vem, 2021, vai ter um evento em Goiânia, que é o SNBU, é o Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, né, Keila? Vai ser ano que vem. Então, assim, sou bibliotecário, sou estudante de biblioteconomia, sou professor, tô trabalhando, tá corrido, mas vamos pensar numa forma de estruturar alguma coisa, um trabalho, um projeto que você tenha desenvolvido aí na sua biblioteca, algum projeto que você tenha antigo com um professor, com orientador, com alguém do grupo de pesquisa, né? A gente precisa lembrar que tornar público o que a gente faz é contributo para a área, para o crescimento da área. Então, uma coisa que você esteja fazendo lá na sua catalogação, na sua indexação, no seu projeto cultural, no seu serviço de referência, pode ser, assim, o gatilho para um mundo de coisas para um outro profissional da área, né? Para um outro professor pensar uma metodologia diferente. Então, a gente peca na biblioteconomia com esse negócio. Vamos começar a publicar, vamos difundir, né? Tem dificuldade, vamos começar a buscar as formas para isso, né? Faz parceria, vai em grupo, se ajudem para a gente começar a difundir o tanto de coisa boa que a gente tem feito pela área. Verdade. Gente, nós estamos chegando no final da nossa live. Quero deixar para a professora Laís fazer as considerações finais dela e também agradecer a cada um e cada uma, né, que esteve conosco aqui na primeira parte e aqui na segunda parte da live. Foi maravilhosa, como sempre, né? Já está acostumada a ser maravilhosa, né, professora Laís? Isso aí é praxe, né, sua. Então, assim, obrigada pela fala, pelas explicações e deixo a consideração final para você. Obrigada, Keila. Obrigada pelas palavras e pelo convite, novamente. Que você continue, né, com essa iniciativa, com muitas e outras situações também, até, de repente, quando voltar, se normalizar um pouco a situação, talvez no âmbito presencial, possibilidades que possam ser levadas para o âmbito presencial, né? Agradecer demais o pessoal que acompanhou, que pôde ouvir um pouquinho do que a gente planejou falar. E um abraço em todas e todos. Isso. Gente, foi muito bom, tá? A professora Luciana, a Elisa, a Dilson, e tantos outros, né? A Tatiele, que passou por aqui, a Beatriz, e muitos. Não vou falar o nome de todos, não, senão a gente acaba, né, deixando sempre alguém para trás. E fiquem de olho, a gente sempre está trazendo alguém da área ou fora da área. Amanhã estarei com a Kátia Lindman. Tem uma experiência incrível com relação à biblioteconomia social, né, com o trabalho que ela desenvolveu nos presídios. E tem muito a ensinar para nós também com relação à prática biblioteconômica nessa questão da biblioteca do presídio, tá, gente? Então, ó, um grande beijo para vocês. Tchau, Beijo, obrigada.